Mais um episódio aqui de Carreira e Negócios. Hoje a gente vai falar de mundo corporativo, transição para o mundo das startups, conselho, empreendedorismo feminino. E para falar disso tudo, eu trouxe aqui a Cláudia Rosa. Cláudia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Jorge. Um prazer imenso falar de 2 temas. Quer dizer, vamos falar de vários, né? Mas aqui no programa Carreira e Negócios engloba tanta coisa, né? Vamos começar com o negócio, né? Para quem ainda não te conhece, né? Claro. Qual é o seu momento? O que você está fazendo? Comenta um pouco, se apresenta aqui para o pessoal. Tá. Hoje eu me posiciono muito como investidora anjo, né? Eu tenho um portfólio de aproximadamente 130 startups, que ao longo aí desses 8 anos investindo tanto em fundos ou direto através de redes. Então esse é a minha dedicação full time como investidora anjo. E paralelo a isso, mas envolvendo também, eu tenho um trabalho onde eu criei mentorias para apoiar empreendedores e startups. Tenho também uma metodologia, um curso para ajudar investidores e investidoras também a se tornarem investidores líderes, a montar o seu portfólio. Sou palestrante também, atuo muito com esses temas de investimento anjo, liderança feminina, empoderamento feminino, que realmente é uma do que eu adoro fazer, né? Eu tenho um prazer imenso em sempre falar de diversidade, falar de mulheres. Como você disse, também sou conselheira. Hoje eu sou conselheira em 3, indo para a 4ª Venture Capital, com atuações assim diferentes, né? Cada uma eu procuro trabalhar exatamente com o que eu acho que eles estão precisando ou que eu posso mais agregar, e também no board em algumas startups, né? Então, quer dizer, só tudo isso. Só tudo isso, né? E você falou que 130 startups investidas direto ou está contando o pool também? Não, eu conto o pool também, eu conto os fundos. O que acontece, né? Acho que a gente tem uma média de 10, 12 startups aí, né, em cada pool. E por que eu conto essas startups? Porque eu apoio a maioria, né? Eu estou, por exemplo, no Pool Ladies, que hoje são 11 startups. E essas startups, algumas eu estou no conselho direto delas e outras eu dou apoio. Então, são startups que eu acompanho e vejo de que forma que eu posso contribuir. Eu sempre faço o seguinte, Jorge, eu posso ter essas 130 startups. Mas o que eu faço ajudo pontualmente quando elas me procuram, ou quando eu vejo que não me procuraram, mas eu sei que eu poderia ajudar, que eu posso, né, apoiar de alguma forma. Eu acho que essa é a minha melhor contribuição ali, para não ficar aplicando sem necessidade e também sem tanto interesse, ou aplicando realmente quando for um momento mais assertivo ali, né? E já é muita coisa. Você sabe disso. Muito bom, né? Muito bom. E assim, vamos supor que eu queira começar a investir em startups, né? E aí você vai me ajudar aqui a entender o que eu tenho que fazer e tal. O que você me aconselha? Então, eu estou começando aqui do zero. Sei lá, tenho um dinheiro para investir, estou interessado, mas tenho medo, né? Então, como é que eu começo esse processo? Você tem curiosidade, né? Curiosidade. Eu acho que tem muita gente realmente que me procura querendo ser investidor. Lógico, né? Tem um valor ali para aportar, mas não tem o conhecimento. A primeira coisa que eu faço é conversar, saber o momento, saber se realmente tem esse interesse. E o segundo é se tem disponibilidade para fazer o nosso querido Smart Money. Porque eu acredito assim, para quem está começando, Jorge, você sabe disso, a melhor forma de aprender é estar junto. Por mais que eu fale que eu tenho conceitos, que você tem conceitos, mas a partir do momento que você investe, mas que você também contribui ali com aquelas startups ou com aquelas startups, fazendo mentoria, apoiando evento, apoiando, enfim, com o que pode colaborar ali, eu acho que esse é a melhor forma realmente de aprender. Então, primeira coisa é isso. E acho que um segundo ponto é realmente passar para esse interessado, passar para você o que realmente é investimento anjo. O que é investimento anjo? O que é startup? O que realmente qual é o teu olhar para uma startup? É diferente de uma empresa tradicional. Como que você avalia
como que você consegue realmente conduzir com eles durante os próximos 2, 3 ou 5 anos, né? Que é a média ali que o investimento anjo tem exit. Então, essa forma esse conceitual do que é uma startup, como que é o crescimento, quando a gente fala de escalabilidade, o que é o mercado para uma startup, e principalmente do time. Como que aquele time está composto, né? Então, quer dizer, dá esse olhar que eu tenho, eu tento passar isso para os investidores, para quem está me procurando, para quem tem interesse. Eu procuro sempre passar assim do meu conhecimento, do meu olhar, mas também eu sempre peço para o investidor ler muito, leia muito, conhece o mercado. Conheça outras redes. Você está investindo com a rede A, conhece a rede B também, conhece a rede C, conhece outros executivos, vê o que o mercado está falando sobre isso, olhe perspectivas. Então, eu acho que tem um panorama muito grande aí de informações, né? Então, para esse investidor, existe uma jornada. E a jornada tem conhecimentos e lições aprendidas aí. E também eu trabalho apresentando alguns cases, tanto de startups que foram investidas minhas, como algumas startups do mercado, que eu acho que é relevante apresentar que em algum momento, certeza que aquele investidor vai se deparar com situações muito parecidas com as investidas dele. E você tem um número mágico, assim, qual o número que, sim, porque se você investir só em uma startup, o risco é muito alto, né? Sim. Qual é a sua visão, né? A minha visão é o seguinte, é o que você falou. Uma é risco, porque investimento em venture capital é totalmente arriscado, né? E principalmente na fase que nós investimos. A gente está investindo ali na fase de operação, início de operação, né? E aí, essa startup, ela ainda tem uns 2 anos para passar, ou não, para passar pelo famoso Vale da Morte, quanto nós, né, a gente contribui ali. Eu acredito o seguinte, entre 8 e 10 startups, tá? Tem um portfólio de 8 e 10 startups, eu acho que é um bom número, tá? Onde ali, pelo menos umas 4 startups, sendo otimista, né? Umas 4 startups, você vai ter ali um ganho, um retorno muito bom, excelente. A maioria ali, você vai ter talvez, vai passar por um M&A ou vai passar por outro fundo, onde a sua liquidez vai ser muito perto daquilo que você investiu, você não pode não perder. E consideramos que pelo menos umas 2 aí desse portfólio, pode ser que elas realmente não deem certo ou tem que fazer alguma atuação no meio do caminho. Então, um bom número para um investidor é em torno de 10 startups, e eu acho que ele pode fazer isso ao longo de pelo menos 3 anos, 3, 4 anos. Também eu não recomendo que de cara o investidor, no primeiro ano, que ele invista em 10 startups, né? Ou em 10 fundos. Se ele for investir direto em startup, que ele invista em 1, 2 startups por ano, né? E depois, no segundo ano, pode ser que ele aumente um pouco e aí até formar alguma coisa. Se for através de fundo, de pools, ele não vai conhecer as startups, aí é diferente, né? Ele aplica lá um valor, uma cota no fundo e ele não vai ter exatamente todas as informações das startups. Então, aí é uma outra tese. Mas, se ele for montar o portfólio dele diretamente investindo em startups, que seja através de redes, eu sempre recomendo isso também, não investir direto. Acho que através de rede ele consegue mitigar riscos, trabalhar ali com investidores líderes, investidores mais experientes e ter esse número aí e montar um portfólio tranquilo aí com uma diversidade também de segmentos. Vamos supor, se ele é do segmento de Construtech, não invista só em startups de Construtech, invista também em health techs, em fintechs, tá? Eu também recomendo que esse portfólio tenha essa diversificação aí. Quando você fala em investir em rede, você está falando, são os grupos de anjos, né? Os grupos de anjos, onde isso. A startup apresenta, faz o pitch para o grupo de anjos, todos os anjos criticam, comentam, Isso. O grupo em conjunto decide se vai ou não, então não é só a visão da pessoa, mas Exato. pessoas mais experientes, e depois você tem todo um rito talvez até mais formal do que se fosse fazer sozinho, de fazer o due diligence, contratos e tudo mais, tem gente que está ajudando e alavancando, né? É verdade. E também já teve o primeiro filtro ali, né? Se a startup ela já chegou nessa rede, né? Nessa rede de anjos para fazer o pitch,
já tem uma equipe ali total preparada que já fez essa primeira análise ali pra gente, né? Fica mais fácil. O que eu achei interessante, assim, né? Como eu já faço investimento também, né? E a pergunta eu já fui pensando numa resposta mais técnica, né? E o seu lado não. Você fala, olha, você tem que primeiro aprender o que é o mundo das startups, faz só um investimento, acompanha, aporta o Smart, né? Que é um processo, inclusive, de ambientação e entender o que está fazendo, né? Bem interessante essa quase. pegada. Porque não é só investidor, né? Você vai se educando com relação ao mercado, né? Você sabe que eu até poderia ir para uma pegada assim mais técnica, como você falou, e eu já tentei fazer isso, mas o que acontece? A gente perde na qualidade desse investidor, e esse investidor, ao longo do tempo, ele perde o interesse também em investimentos. Entendeu? Por quê? Porque quando tem muito investidor que ele chega querendo fazer parte, ele chega empolgado. Quando você vai investir por empolgação, é outra coisa. Daqui a pouco essa empolgação realmente ela acaba. Mas se você tem uma formação, um acompanhamento, né? Se você vai conhecendo realmente, vai fazendo isso, né? Realmente você vai ter mais consistência como investidor. E hoje no Brasil a gente precisa cada vez mais melhorar a qualidade dos nossos investidores. Nós precisamos ter mais investidores líderes, mais investidores qualificados, que saiba falar tanto do mundo de venture capital, mas também que saiba fazer trabalhar em rede com as nossas startups, né? As nossas startups estão carentes de bons investidores, não é de dinheiro, é de bons investidores que também possam contribuir além do dinheiro. E assim, comparando, né, a participação, você é uma investidora que é muito atuante, né? Mesmo até investimento de pools, né? Que você acaba tendo não necessariamente o mesmo nível de contato com a startup, você tem bastante participação, né? Pois é, a gente tem um amigo em comum, que é o Alessandro. Ele fala que tanto eu quanto você, ele, João Kepler, Pierre, somos da velha guarda, né? Somos aí das antigas de investimento anjo. Lógico, temos muito mais investidores e tudo mais. Eu acho que é um constante aprendizado. Mas eu gosto muito desse mundo de startups. Eu gosto muito desse mundo de inovação, desse mundo de tecnologia, dessa contribuição. E eu acho que trabalhar um legado para isso, eu até pensei nos meus últimos anos, né? Como que eu poderia me dedicar, qual que seria a minha maior contribuição para essa rede e para tudo. E assim, eu gosto. Eu acho que a gente está falando muito de pessoas. Por mais que tenham números, tenha PowerPoint, tenha Excel, tenha planilhas, tenha sistemas, a gente investe muitas vezes no empreendedor, a gente sabe o quanto que é difícil. E eu tenho muito respeito por todos os empreendedores. Desde quando eu assisto um pitch, eu tenho muito respeito. Porque eu já fui empreendedora também, eu sei que é difícil, né? Eu sei quanto que é difícil a jornada, quanto que é difícil estar lá. E também um outro ponto, mesmo após receber um valor que seja 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que são cheques de anjos, o quanto que tem os obstáculos eles continuam, né? Então eu gosto muito de ser colaborativa, tanto com as redes, eu sou colaborativa tanto com as redes que eu atuo, quanto com as startups que me procuram, que fazem parte do meu portfólio. E às vezes eles precisam muito mais do Smart, né, do que o Money, né? O contato que você faz. Eu falo que você tirar uma startup, que você fala, vai ficar elas por elas, levar para vezes 2, vezes 3, conseguir fazer isso no portfólio, só consegue com startup, né? Porque você vai pegar o mercado de commodity, por exemplo, você pode comprar quanto ouro você comprar, você não mexe uma vírgula no preço do commodity. Você vai para uma empresa de capital aberto, se fizer isso, insight trading, né? Então também não pode fazer, né? Então é uma possibilidade única aqui, não só pela ajudar o ecossistema, mas é um ganha-ganha para a startup e para o próprio investidor, né? Eu concordo com você. Essa dinâmica, ela é muito importante. As startups que nós investimos como anjos, nessa fase early stage,
elas precisam muito dos investidores, elas precisam ainda muito desse smart money. O que eu tenho feito nos últimos anos é estudar muito sobre inovação, sobre crescimento exponencial e sobre as próximas fases, né? Enfim, eu tenho estudado muito, por exemplo, as startups, os nossos unicórnios, tanto no Brasil quanto fora, e também tenho buscado conhecer mais outros fundos, outras redes de venture capital que investem em série A, série B, até para ter esse conhecimento, né? Para quem sabe a gente, com isso, a gente consegue ajudar e ter uma visão de futuro para os nossos founders ali, né? Então, nos últimos anos, como aqui já está consolidado, já conheço bastante, já domino, consigo trabalhar muito bem essa fase, eu tenho olhado as próximas fases, né? Não provavelmente como investidora, que não tenho esse cheque nesse tamanho, mas eu acredito que de alguma forma eu posso trabalhar o mindset dos founders, das minhas startups, e também tentar fazer essas pontes aí futuramente com algumas, né? E assim, o que muda, por exemplo? Aí você comentou alguns tipos de investimento, né? Então você falou, olha, eu posso investir numa rede que você aporta diretamente junto com outros investidores anjos numa startup. Você pode comprar cota de um pool, né? Sim. E aí esse pool está sendo gerido aí por alguém, e você mesmo tem um pool, né, que você montou pela Bossa Invest, né? Qual é a diferença desses modelos? Quando você aporta direto, quando você aporta via pool, quando você está do outro lado do pool fazendo esse processo, o que muda, né? Então a gente chama isso de teses, né? São as teses. Então, hoje no Brasil já são quase 50 redes de investimentos, né? Principalmente nessa fase de anjos. Então, é um número bacana. Então, nós temos muitos investidores, tem muitas redes. E cada rede tem uma tese, que são os critérios, né? Segmentos, ou são valores, ou são estágios de startups. Então, primeira coisa é tese. Segunda coisa, o que muda também é que quando você investe através dessas redes, que você assiste o pitch da startup e gosta e fala assim, não, eu quero investir, é feita uma composição de investidores para aquela startup, né? Então, a gente tem uma startup, sei lá, 14, 15, até 20 investidores que às vezes querem entrar nesse deal e aí compõem. Essa rede, ela vai trabalhar com todo o processo de operação que a gente fala, de contratos e tudo mais, para que isso aconteça. É bacana, você conhece a startup, você conhece os investidores, é uma dinâmica que eu gosto. Eu comecei assim, né? Quando eu comecei na Anjos do Brasil, as minhas primeiras investidas foram assim. Eu faço investimento até hoje com a Anjos do Brasil dessa forma e com outras redes também. Então, é uma tese, tem que ver se, por exemplo, se você está disposto, se o investidor está disposto a ouvir pitch, a entrar num grupo depois para discutir um pouco mais a operação, a conhecer, a tomar um café com aquele empreendedor para saber se é aquilo mesmo, para saber se tem interesse, se o interesse continua ou não. Então, essa é uma tese. A tese do pool é a tese que você entra com uma cota, né? Você entra com uma cota, ou seja, de 100, 200, 300, 400, 1.000. Tem teses também, tem algumas redes aqui no Brasil que trabalha com internacionalização, então trabalha com euros, então tem lá 100 mil euros, 50 mil euros, alguma coisa assim, o primeiro aporte. E aí você não conhece as startups, mas você já chega um pacote, né? Já chega ali 10 startups, 12, 14, 15 startups ali nesse portfólio. E é bacana também, é interessante. E ali, nessa fase, se a rede estiver precisando da tua experiência para ajudar nas startups, isso é interessante, te chama. Ou também, o investidor, ele pode se candidatar a ser um mentor ali também e ajudar, aportar tempo ali, né? Além do dinheiro, aportar tempo e dedicação. Eu não fiz um fundo específico meu em nenhuma dessas redes. Eu faço essas contribuições. Mas tem alguns pools que eu faço, que eu sou líder de comitê, né? Que eu atuo tanto no comitê quanto na gestão. As diferenças são essas, são as teses, as formas, mas a dinâmica para nós, investidores anjos, além do dinheiro,
contribuir é um ganho tanto para nós, que a gente acaba aprendendo muito, eu vou te falar o quanto que eu tenho aprendido, e também para um ganho para as startups, saber que tem um investidor ali super experiente que pode contribuir. Isso é magnífico. Você sabe que algumas dessas redes ou algumas dessas startups, eu faço o seguinte, às vezes eu vou até atrás de alguns investidores. Eu falo assim, dependendo da necessidade dessa startup, ou se ela, por exemplo, está com uma lista de clientes, de possíveis clientes, um portfólio ali, né? Eu falo, não, peraí, eu conheço um investidor que trabalhou nessa empresa ou que tem relacionamento, que acho que ele pode ajudar a gente. Então, eu faço essas conexões também. Então, faz a ponte, né? Eu faço. Olha, eu acho que é uma das minhas contribuições maiores. Adoraria fazer mais vezes, por falta de tempo. Mas quando me procuram ou que eu vejo essa necessidade, eu estou sempre contribuindo. Mas também com 130 startups é um desafio, né? Eu gostaria tanto de ter clones. E qual é a tua tese de investimento, assim, né? O que você aposta, né? Olhando um pouco para frente. Eu vou te falar o seguinte, nos últimos anos, as minhas teses são as seguintes. Eu gosto muito de SaaS. E para mim tem que ter pelo menos uma mulher no contrato social. Não é C-level. Né? É no contrato social mesmo. Então, tem que ter mulher ali, founder, tem mulher atuante, né? E também fazer parte do time. Então, para mim, isso é básico, né? Como startup, por isso que eu tenho me dedicado bastante a algumas redes que tem essa... Que eu encontro startups com mulheres, eu até no pool Ladies mesmo. E uma outra tese que eu coloquei o ano passado, que eu trouxe, é também trabalhar um pouco a região do Nordeste. O ano passado eu fui fazer algumas palestras na região do Nordeste. Eu estive em Salvador, estive em Recife, enfim, mais algumas cidades. E tem muita coisa boa lá. E falta um pouco mais de investimentos. Se a gente olhar hoje no mercado, acho que menos de 7% dos investimentos anjos estão nessas regiões. E nós temos startups boas, né? Nós temos hubs de inovações bons, estruturados, com estruturas. E de que forma que a gente pode realmente contribuir, né? A maior parte dos investimentos está aqui na região sul e sudeste. 80% dos investimentos anjos são feitos aqui na região sul e sudeste. Então, nós temos investidores, por exemplo, do Nordeste, que não investem no Nordeste, investem, né? Aqui, vem para São Paulo e investe aqui. O que eu estou fazendo agora nessa minha tese vou fazer um roadshow em algumas dessas cidades e eu estou fazendo o seguinte, chamando esses investidores que são dessas cidades para investirem junto comigo nesses negócios que são bons. E aí é uma tese que eu acho que eu gostaria de trabalhar um pouquinho, melhorar um pouquinho dessa distribuição de investimentos no Brasil. Eu acho que deixar só concentrado, isso não é diversidade, né? Então, ao longo do tempo, isso vai surgindo para mim, viu, Jorge? Eu acho que vou agregando coisas. Então, ter a questão de mulheres, ter a questão de diversidade, e eu gosto sempre de trabalhar trazer investidores que tenham experiências e investidores que não tenham tantas experiências assim, que eu acho que aí vem com algumas ideias bacanas também, enfim, são algumas das minhas teses. Legal. E essa parte de diversidade... como é que você vê assim, por que tem tão pouca participação de mulheres nesse ecossistema, né? Como investidora, como founder, nas startups? Qual é a sua leitura? Eu tenho algumas leituras sobre isso, né? Acho que a gente já melhorou. Quando eu comecei em 2016, nós éramos 2% de mulheres. Eu era a única mulher, eu fui a única mulher durante muito tempo em algumas reuniões de investimentos anjos em algumas redes. E eu olhei, eu tive um olhar para isso, falando, poxa, eu estou o dia todo trabalhando com muitas mulheres incríveis, né? CEOs, CFOs, né? Enfim, discutindo uma série de coisas muito legais
E quando eu venho para essas reuniões, para esses encontros, eu não tenho essa audiência. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu acho que é uma questão cultural, né? No próprio mercado financeiro, nós não tínhamos muitas mulheres. Nos últimos anos que a gente está tendo uma entrada maior de mulheres. É um mundo muito dominado por homens, né? Então, quer dizer, tem esse ponto também. Homem trabalha com homens, muitas vezes. E aí, muitas vezes, tem aquele viés inconsciente de esqueci de convidar ou não lembrei de convidar, né? Então, sempre teve muito disso. Eu presenciei, muitos eu falava. Então, assim, tanto eu quanto outras mulheres, a gente, não, vamos convidar mais mulheres, vamos trazer mais mulheres. Então, é um movimento que eu faço já, né, há 8 anos aí, de convidar mulheres para conhecer, para participar. Hoje, nós já estamos numa média aí de 20% de mulheres. Você vê que demoramos muito para chegar, mas nós temos todo um caminho para trilhar. E eu acho que também você buscar referência, buscar representatividade, né? Quando você não se sente representado, você acha que você não é parte. Então, por quê, né? Isso inibe um pouco. Mas eu vou te falar o seguinte, no mercado hoje nós temos muitas mulheres investidoras, nós temos uma quantidade imensa de mulheres vindo, conhecendo mais, e de founders também, né? Então, eu acho que sim, tem a questão cultural, tem a questão estrutural, tem vieses inconscientes e tem a questão da representatividade também. Então, cada mulher, eu acho que eu posso inspirar, eu posso trazer muitas mulheres, mas os homens também podem fazer isso, né? Eu acho que, assim, os homens também podem convidar mais mulheres para o palco, para as palestras, né? Aqui, igual você está me convidando para esse podcast, eu acho que é interessante a gente ter essa consciência de que trabalhar com a diversidade não é só uma questão de bacana, de uma foto, de ter mulheres. É uma questão até financeira, né? Quando você tem mulheres na liderança, quando você tem mulheres ali em cargos executivos, você tem um ganho, inclusive, no EBITDA disso, né? Isso já foi, a própria McKinsey tem relatórios falando da importância de ter mulheres. Então, eu acho que ao longo do tempo estão se discutindo muitas coisas, a gente está trazendo, acho que não é uma questão de mimimi, eu acho que cada mulher que se sente apta a fazer isso, a inspirar outras e trazer, eu acho que isso é bacana. Mas são paradigmas, são conceitos, são vieses inconscientes, e acho que ao longo do tempo a gente está quebrando isso. Eu espero chegar um dia que a gente não precisa mais falar muito disso, mas eu fico muito feliz de saber que a gente está crescendo. Eu acho que tanto 2024 quanto 2025, a gente vai ter uma crescente de mulheres aí, tanto investidoras quanto empreendedoras. Não, eu li um estudo que, assim, quando você tem um grupo só de homens ou só de mulheres, né, quando você coloca pessoas do outro gênero, né, e aí pode expandir para qualquer tipo de diversidade, claro, a inteligência coletiva aumenta muito, né, porque o próprio comportamento das pessoas muda, né, então você tem um grupo de homens coloca uma mulher, ou tem um grupo de mulheres e entra um homem, o comportamento do grupo já muda, né, a percepção já é um pouco diferente e você traz mais riqueza para a conversa, né, mas agora olhando o mundo das startups, no mundo corporativo já tem menos mulheres, startups tem menos ainda por enquanto, né? Mas o que você falou é super interessante, como a presença, né, de gênero, né, essa diversidade, ela é importante. Por exemplo, eu faço esporte, eu gosto de corrida, né, e eu participo de um grupo de mulheres, né. E aí, conversando com algumas amigas que participam, por exemplo, de grupos mistos, algumas comentaram comigo da importância, por exemplo, de treinar também com homens, né? De fazer os treinos, também terem homens no time, né? Na equipe. Falou que isso dá um ganho enorme ali. Então, eu acho que o que você falou está super correto. Eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de diversidade, no ganho, além de ser muito bacana, né? Eu acho que são experiências diferentes. Você sabe que antigamente, né? Eu posso falar isso antigamente, porque já tem muitos anos. Quando eu comecei, alguns investidores me convidavam, hoje são grandes amigos, mas sempre me convidaram para discutir algum tema. Falou, Cláudia, a gente está te convidando porque a gente queria que a opinião feminina, né? A opinião feminina. Então, era isso, né? Falei, só opinião feminina, né? O que mais, né? Então, eu sempre instigava. Eu falei, mas, enfim. E eu acho que é um processo, né? Mas eu concordo com você que
que é importante e vamos torcer para que cada vez mais a gente tenha essa diversidade nas nossas redes e no dia a dia. E você comentou aqui quando você começou, né? Então você tinha uma carreira corporativa, foi da Price, IBM, Isso. né? Como é que foi essa transição para o mundo das startups, né? Como é que funcionou? Conta um pouco desse processo. A gente precisa sair do corporativo e ir para o mundo das startups. A minha jornada ela é muito interessante, porque eu me desliguei da IBM, eu trabalhei em empresas como PwC e IBM, né? A IBM em 2002 comprou a consultoria que eu trabalhava, então nós migramos todos para a IBM. E já estava lá quase 10 anos na IBM, na área de consultoria, de estratégia, redesenho de modelo, tudo. E nos últimos anos eu trabalhei também como gestão de pessoas, fazia toda a parte de gestão, cheguei a ter um time de 105 consultores ali, né, que eu fazia toda a gestão de carreira. Em algum momento eu comecei a pensar numa transição de carreira para mim, o que mais, né? Eu já estava com as minhas 2 filhas, já não queria viajar tanto, já não queria projetos longos ou fora de São Paulo, né? E quando você trabalha em empresa de consultoria, normalmente você tem um cliente, você tem que ir, né? E aí me veio essa vontade de empreender, né? E aí eu falei, poxa, como que é? Não planejei muito, pensei, estruturei ali um pouco, deixei um pouco de dinheiro reservado, né? Fiz toda a minha lição de casa, pedi demissão e fui com a cara e coragem empreender. Eu montei uma empresa de e-commerce, né? Tirei assim do papel, então a gente está falando mais ou menos 2011, 2012. Eu acho que a gente não tinha 1% do que a gente tem hoje. Mas então você saiu da IBM para montar o e-commerce? Para montar o e-commerce. Aí eu montei meu e-commerce, chamava Presents for You. Eu vendi depois de 3 anos, mas eu comecei do zero. Eu fui atrás de fornecedores, de produtos, de montar. Naquela época se pagava muito caro para fazer um site, demorava meses para ter um site, né? Meios de pagamentos a gente só tinha 1 ou 2, depois o segundo meio de pagamento. Então foi bem difícil, eu aprendi muito, né? Foi uma escola para mim. E nesse meio tempo, eu já fui para o mercado para buscar novas referências para mim. Como que eu poderia me inspirar? O que está sendo falado no mercado? Né? O que está sendo falado? O que é o empreendedorismo? E aí eu me deparei com um mundo completamente novo e com poucas informações ainda sobre esse mercado de startups, de liderança, de empoderamento feminino. Estavam bem no começo, todo mundo falando disso, né? E aí eu já tinha ido para o meu segundo negócio, que foi na área imobiliária, que eu montei uma plataforma no mercado imobiliário. E aí, nesse meio tempo, eu comecei também a fazer mentorias. Fui convidada para fazer mentorias em alguns grupos, algumas redes, né? Principalmente de mulheres. E eu me encantei. Eu poderia ajudar muito. Eu achava que eu poderia contribuir. Aquilo para mim era tão prazeroso, sabe? Você poder passar a tua experiência, ajudar, contribuir. E 20% do meu tempo eu me dedicava a essas mentorias voluntárias, né? Mas ainda não tinha nada de investimento, né? Não tinha. Isso era 2014, por aí. Aí, 2015, eu conheci startups fazendo mentorias e eu me encantei com startups, porque diferente do modelo tradicional aqui de mentorias, né, para um negócio mais tradicional, aqui no mundo de startups, né, em uma tarde a gente desenhava, né, a gente escalava isso, né, no papel ali, e enfim, trabalhava com muitas coisas. E aí eu comecei a fazer essas mentorias e conheci startups e aí foi me encantando. E chegou um momento que eu ajudava tanto essas startups a se estruturarem, a chegar no valuation, desenhar um modelo do mercado, entender qual que é a dor que queria ser resolvido, qual que era a solução ali por trás disso, né? E o que eu vi era que muitas das minhas startups que eu mentorava, elas começaram a ganhar prêmios. Então, por exemplo, ganhar prêmio na própria IBM, né? Ou se não, ganhava prêmio fora do Brasil, se aplicavam para alguns prêmios fora. E eu falei, nossa, eu acho que eu tô ficando um pouco boa nisso, né? Eu acho que a gente vai testando. E aí eu fui buscar uma rede, né, para eu conhecer mais sobre investimento antes, que eu falei, agora eu vou ajudar, vou conhecer mais sobre investimentos. A minha tese primeira foi isso, falei, não, agora eu vou conhecer uma rede
de investimento anjo, porque eu quero saber como que é o investimento para já passar essas dicas para os meus mentorados. Eu quero agora não só ajudá-los a receber o dinheiro, mas saber como que funciona a cabeça de investidor. E nessa época a tua mentoria era pro bono? Super pro bono. Eu fiz mais ou menos umas 2.500 mentorias pro bono. E aí eu conheci uma rede, já conhecia, né, a Anjos do Brasil, aí a Maria Rita, que era uma das líderes, falou, não, Cláudia, sei que você não foi ainda, vamos, né? E eu fui participar das reuniões e aí eu vi que só faltava mesmo investir. E eu não sabia, por exemplo, que eu poderia investir com pouco. Eu achava que tinha que investir milhões, né? Então, os meus primeiros cheques ali foram de 20, 25 mil, que eu comecei a investir nas startups, né? Igual eu te falei, eu era bastante cautelosa. Eu já conhecia, mas eu ainda era bastante cautelosa. E aí foi essa minha jornada. Então, eu migrei do corporativo como empreendedora e fiquei tocando aí. Fiquei como investidora e como empreendedora. E 2000, quando a gente estava na pandemia, 2020. 2020, quando a gente estava na pandemia, eu fiz o phase-out da minha segunda empresa, né? Em pleno agosto de 2020, estava fazendo o processo de due diligence e tudo mais. Então, assim, muito aprendizado como empreendedora. Então, enfim, eu sempre falo o seguinte, o que eu tive de dor, ou eu tive de sacrifícios ali, ou eu tive de experiências, de lições aprendidas, eu acho que é uma bagagem muito boa para passar para muitos empreendedores, né? Só que você sabe que é o seguinte, você pode falar, mas tem alguns empreendedores que acabam não escutando, né? Você sabe que ele vai quebrar a cara. Então, essa foi bastante da minha jornada, né? Uma transição. E aí, essa minha dedicação hoje como investimento anjo foi acontecendo. E é onde realmente eu me realizo. Acho que para os próximos 2 anos ainda eu vou me dedicar bastante a isso. Agora, assim, pegando esses 2 momentos, então, esse momento que você estava no mundo corporativo, decide sair para empreender, né? E no momento em que você tem um negócio e resolve vender esse negócio, você vendeu 2, né? O que passa na sua cabeça, assim, né? Qual é o trigger que você fala, poxa, eu vou fazer isso, né? Porque às vezes bate um medo, bate um receio, uma incerteza, né? Você já tinha certeza que era aquilo lá mesmo. Como é que é esse processo? Processo do quê? De vender de decisão, o negócio? Não, de tomada de decisão, né? De mudança. Eu saí do corporativo e fui empreender. Eu tenho meu negócio que eu montei com tanto carinho, agora eu vou vender, né? Sim. Como é que é esse processo? Pois é, acho que é muita coragem, né? Acho que é muita coragem fazer tudo isso. Acho que foram momentos assim que eu olho assim e falo, poxa, eu tive coragem de fazer. Mas você sabe que no momento, eu acho que eu passei por todas as fases. Eu acho que eu tive muita insegurança também, eu tive muito medo. Eu me senti muito sozinha muitas vezes. Muito sozinha, muitas vezes. Acho que um dos meus principais erros foi talvez não procurar tanta ajuda, eu não me achava autossuficiente, eu nunca me achei autossuficiente, mas eu tentava fazer muitas coisas sozinhas. Hoje eu vejo e eu sempre recomendo, por exemplo, para as startups, para ela usar a rede, usar os investidores, né? Então, para mim foi um processo. Para cada negócio, para cada fase, eu passei por tudo isso. Eu passei por medo, eu passei por insegurança, mas eu sou muito cautelosa. E então eu sempre gostava de pensar, de avaliar onde que eu estava indo. Algumas dessas coisas eu consegui ter esse tempo dessa transição e outras foram acontecendo, né? Eu, por exemplo, estar hoje sendo reconhecida como uma das maiores investidoras anjos do Brasil, isso não foi planejado, isso foi acontecendo, né? Mas, por exemplo, ter uma empresa, vender essa empresa e ter essa experiência como empreendedora era uma coisa que eu planejei, que eu queria. Talvez hoje eu faria muitas coisas diferentes, mas era o que dava para fazer. Eu fui muito dedicada como empreendedora, sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, mas eu também gosto dessa fase de contribuir com os negócios e ajudar esses sonhos também. E quando você montou a primeira startup, o primeiro negócio, você já pensava em vender? Eu pensava em vender. Já construiu pensando em vender. Eu vendi na minha segunda proposta.
Você sabe que foi aí que eu conheci algumas pessoas que estão nesse nosso ecossistema hoje. Porque o que acontece? Como eu tinha um e-commerce, eu falei assim, eu quero conhecer especialistas de e-commerce que estão operando ou que estão investindo, o que eles estão falando, o que está sendo falado. Então, eu já tinha, eu ia atrás, eu olhava tudo que tinha de eventos, quem eram os especialistas, eu perguntava e mapeava, realmente escolhia eventos para ir para conhecer essas pessoas. Então, eu queria conhecer, eu queria saber quem era o especialista de e-commerce que poderia, por exemplo, me ajudar numa tomada de decisão, se o meu banco de dados era bacana, se o meu sistema era bom. E eu vou te falar o seguinte, foi bem difícil encontrar tudo isso. Hoje a gente tem mais facilidade, mas lá atrás o pessoal falava assim, é loucura, o que você está fazendo é loucura. Então, assim, eu escutei isso muitas vezes, né? Mas, enfim, deu certo. E depois você entrou para alguns conselhos também, né? Não só de startups, né? Mas de venture e tudo mais. Como é que foi esse processo? Também. Eu recebi alguns convites, né? Eu já fazia conselhos em startups, fiz conselhos em algumas empresas também, conselho consultivo. E eu tive algumas empresas que me chamaram, tem uma que me chamou há 2 anos atrás, eu só entrei agora, né? Eu falei, não, ainda não consigo apoiar muito. Então, um dos conselhos que eu entrei foi a Atlantic Hub, que é uma empresa que trabalha muito nesse mercado, apoiando a internacionalização, tem também um fundo, onde a minha contribuição é muito em ajudá-la a crescer no mercado, a posicionar no mercado. Recebi o convite da Bossa Invest para participar do conselho. A minha atuação ali desse conselho é muito focado em apoiar, ter um olhar dos investidores, como que a gente pode melhorar, como é que a gente pode contribuir mais com os investidores da rede, que para mim isso é fantástico, né? Então, a gente leva as nossas experiências, eu tenho visão do mercado, consigo levar. Tem algumas outras, por exemplo, a FCJ, que é muito voltada para CVC e CVB, que eu gosto muito também. A gente está sempre falando de corporate, né? E como que essas empresas, né, conseguem atuar. E ali eu ganhei um conselho que eu gosto muito, que é o Conselho Mulher, que é o Conselho Diversidade, onde eu sou responsável ali por montar um time, montar uma equipe, montar um trabalho de alavancar e trabalhar esse gênero ali dentro dessa empresa. Então, para mim é muito bacana isso, né? Ter essa oportunidade de ser a mulher referência numa empresa como a FCJ, que está atuando no mercado e que está com projeto de expansão e que tem essa preocupação de mulher. Então, isso me chamou a atenção. Tem uma outra também, que eu entrei recentemente, que a minha atuação também é muito focada em levar essa minha experiência do mercado, de como que essa Venture Capital ela vai crescer e se posicionar nos próximos 5 anos, né? E fizemos um planejamento estratégico aí, e a minha atuação é muito focada a olhar mercado, né? A olhar crescimento de negócio, é muito focado em crescimento de negócio. E dentro da minha atuação das startups, eu atuo com o que ela precisa, né? Assim, eu posso trabalhar ali, ajudá-las participando do conselho consultivo, enfim, que seja. Mas se eu vejo que tem um gap, ou se tem uma necessidade específica, eu saio da minha cadeira e me junto com a equipe, eu falo, poxa, e aí? Vamos lá, vamos fazer uma reunião específica para a gente trabalhar esse tema. Acabei de fazer essa semana mesmo, tive uma reunião com uma dessas startups. Mão na massa. É mão na massa. Então aí montamos, por exemplo, um comitê estratégico, porque essa startup ela precisa, por exemplo, pivotar agora do modelo B2C para o B2B, né? Fortemente, né? Acho que já tem ali tempo de casa, já tem que escalar. Então, a minha atuação é dessa forma. E vai Você indo. está em quantos conselhos? Eu perdi a conta já. Não, hoje eu estou em 9 conselhos. E como é que você consegue, assim, como é que você gerencia tempo, dedicação? Você sabe que eu tenho um amigo, o Célio Oliveira, ele fala assim, Cláudia, você gerencia o caos, né? A minha agenda é completamente tomada. Mas eu procuro
trabalhar muito fortemente o seguinte: se eu estou fazendo uma reunião de conselho, eu já vou preparada para essa reunião, procuro contribuir o máximo possível para não deixar muitos gaps, né? E aí eu sei que a próxima também, o que, que eu vou ter de to-do, o que, que eu tenho de lição, por exemplo, de tarefa para levar. Então é como se fosse em série, praticamente ali. E eu tenho 2 filhas ainda, né? Minhas meninas, olha, são... jornada tripla ou quádrupla, né? Sim. Mas assim, eu acho que com um pouco de colaboração das pessoas e atuando de uma forma, uma agenda, eu tô conseguindo equilibrar. O que eu não tenho conseguido fazer muito, por exemplo, então eu vou diminuindo num ponto. Reduzir bastante, por exemplo, mentorias. Mentorias eu reduzi e aumentei a minha participação em conselhos. Então, quer dizer, quando intensifica alguma coisa, eu tenho que reduzir algumas outras. Eu vejo muita gente assim, né, que também fez uma carreira corporativa e tudo, e aí quer participar de conselho, quer entrar em conselho e tal. Muitos. E uma certa dificuldade nesse movimento, né? Assim, que dica que você dá para quem tem bastante experiência, seja numa função específica, seja num setor industrial específico, o que você recomenda assim, para quem quer entrar no conselho? Conselho de empresas? Conselho consultivo, né? Eu acho que tem que... Bom, hoje a gente tem, né? Você faz parte ali do Board Academy. Eu acho que tem que conhecer, saber quais as redes de apoio. Tem grupos hoje, né? Tem bastante grupos que apoiam, que indicam também. Mas também, eu até falo para alguns que me procuram, eu falo assim, não, tem alguma empresa que você tem interesse em atuar como conselho? Não, eu quero qualquer uma. E aí eu faço indicações e tudo mais. E até falo, se tiver alguma também, se candidata lá, né? Faz também, né? As pessoas te conhecerem, saber de que forma que você pode atuar. Mas eu acho que para ser conselheiro tem que ter uma responsabilidade muito grande. Você sabe disso, né? Tem que ter uma formação, tem que conhecer muitos conceitos. Quando a gente está falando de governança corporativa, a gente não está falando só de uma estrutura organizacional. A gente não está falando só da criação de um comitê, de um conselho. A gente está falando de um planejamento estratégico, trabalhado com planejamento financeiro, olhando o mercado. Então, primeiro, se tem todo esse conhecimento, essa preparação. Se tiver, o mercado vai chegar atrás de você. Se não chegou, vai buscar alguma dessas oportunidades, né? Fazer parte de algumas redes. Hoje nós temos muitos, está crescendo, né? Acho que cada vez mais tem crescido aí redes que apoiam e que buscam bons currículos para conselhos, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa trabalhar, mesmo nas nossas startups, Jorge, nessa fase, eu tenho recomendado para alguns times, falei, gente, vai buscar vamos montar aqui, pelo menos que seja em pequenos lotes, trabalhar com essas informações de governança e trabalhar alguns nomes aí para o conselho, né? Então, acho que isso também tem ajudado bastante, e eu acho que nos próximos anos também é uma questão que a gente vai trabalhar cada vez mais, que é a questão de governança nas startups e de pessoas que estão preparadas para atuar com conselho ali, ciclos de 1 a 2 anos, eu acho que são pontos bons ali. Fazer esse match. Sabe que a gente está lançando um pool, né, Board Tech, que a ideia é essa, né, a tese normal de assim, agnóstica, mas escolher empresas que pelo momento, pela natureza, faça todo sentido criar um conselho consultivo. Sim. E aí pegar, às vezes, um cara que conhece muito bem uma funcionalidade, o cara é bom de vendas, de tecnologia, ou conhece bem a indústria, ou até a questão de startup e plugar ali para acelerar, né? E isso é excelente para startup. Sim. Né? Porque assim, um contato que o conselheiro faz com alguém do mercado já acelera muito esse processo. Eu tive uma startup que o advisor era o Guilherme Horn. Ou toda vez que você mostrava a apresentação e aparecia a cara dele ali, todo mundo falava, poxa, abria a super porta. credibilidade. Né? Fora que o Guilherme, ele assim,
Eu li o livro dele de inovação, né? Eu usei até para algumas startups, alguns conceitos. Então, eu acho que isso realmente é o ganho que a gente falou, né? Isso do lado da startup. Agora, quando você pega do lado do conselheiro, você vê assim que tem uma quantidade enorme de pessoas que têm uma bagagem interessante de conhecimento, quer agora, se aposentou, está num outro momento de vida, quer praticar e não tem oportunidade. E você plugar numa startup, você fica aqui pro bono 6 meses, depois negocia direto com a startup, é quase fazer uma residência médica, né? Onde você desenvolve aquela habilidade, que também se você estudou para ser conselheiro e você não pratica, você perde, Você né? perde tudo. Né? E então é um tremendo ganha-ganha. Né? Eu também acho. Concordo. Eu acho que assim, e esse pool, esse fundo, com esse propósito, esse objetivo, ele tem muito a ganhar, porque é o que eu te falei, os próximos anos, esse ano, o próximo ano, os próximos anos, principalmente, a gente precisa trabalhar esses conceitos dentro das startups, entendeu? E a gente precisa dessas pessoas que realmente agreguem, não só como mentores, pode ser como mentor, né? Mas talvez um conselho, algo mais estruturado aí e estratégico para ajudar a longo prazo. Não, teve startup que eu participei do conselho, chegou uma hora e falei, cara, você não sabe nem o que é uma startup. Você tem que fazer isso, isso, isso. Isso aqui não é meu papel, isso aqui tem que fazer tal coisa e tal. Porque não sei, assim, às vezes a pessoa lança um negócio digital e fala que é startup, mas assim, se você não tem um conceito do startup enxuta e tal, você patina, né? Sim, essa semana mesmo, eu fiz uma validação, a semana passada. Eu fiz uma validação e tanto eu quanto o investidor, a gente falou assim, olha, teu negócio não é uma startup. O que você pode fazer é usar conceitos de startups, metodologia de startups para o teu negócio, mas o teu negócio ele não é startup, né? E aí tudo bem, não tem nenhum problema usar conceitos, usar materiais, mas assim, não é caracterizado uma startup porque não tem uma escala da forma que precisa e nem a base de tecnologia, que são coisas fundamentais aí para a gente denominar uma startup, né? Ou então o teu negócio poderia ser uma startup, mas você tem que fazer desse jeito, porque desse jeito aqui não é o jeito que startup faz. Tem isso também, tem esses casos também, né? A gente vê muito disso. Eu cheguei a ver muito, mas você sabe que nos últimos anos a gente já tem tanta coisa na internet disponível, né? Não só de materiais de investidores ou de redes, mas a gente tem tanta metodologia, tem tantos materiais, tanta informação, que eu acho que o empreendedor hoje subiu a régua. Então, o empreendedor que não vem com pitch bacana, estruturado, você fala, poxa, não teve o trabalho nem de buscar isso no Google, né? Por exemplo. Então, fica difícil. A gente já sabe que é papel. A gente já consegue ver isso. Não teve profundidade ali. E bons programas de aceleração também. Puxa, nem então, fala. Alguns que você nem tem contrapartida, é só você só para fomentar o ecossistema, né? Pois é, exato. Não, tem muitos. Esses programas de aceleração, eles ajudam muito, né? Eles têm uma metodologia, programas assim, e tem uma cobrança, né? Eu não participo tanto hoje em dia, mas eu sempre recomendo para quem está começando o negócio, se plugar em um programa de aceleração, porque é muito melhor quando você gasta mais tempo no planejamento, na ideação, na fase de ideação. Você gasta tempo aqui, conversa, discute, porque quando você vem para a fase de operação, ficar indo e voltando toda hora não dá, né? Pivotar toda hora não dá. Então, e esses programas de aceleração, eles são fantásticos para essa fase, né? E tem uma questão de ambiência também, né? Então, você é inserido no ambiente. Total. E aí começa a mudar um pouco a mentalidade, porque a gente que veio do mundo corporativo, foi para o mundo das startups, é um choque muito forte. Poxa, até eu fiquei muito não com as minhas empresas, mas eu fiz muitas mentorias em algumas aceleradoras e eu fazia questão de fazer lá mesmo, porque aquele ambiente, ele era, né, motivador ali, né? Por si só, a gente já aprendia muito, a gente já entendia toda a dinâmica
E eu acho bacana isso. Bom ponto. Não, muito bom. Bom, a gente varreu aqui carreira, negócio e tal, mas eu tenho um ponto aqui que a gente não falou, né? Você tem um podcast também, né? Eu tenho podcast, eu sou apaixonada pelo meu podcast. Meu podcast eu comecei a fazer justamente para fomentar o empreendedorismo e diversidade, né? Ter uma voz feminina nesse ambiente ou nesse mercado de venture capital tão liderado por homens. E ele se chama Ela Investe. Agora a gente está migrando para o nome Rede Investe, que tem muito a ver comigo, com a minha jornada e com a forma que eu atuo. E nós estamos no YouTube toda quinta-feira com episódio inédito, né? Ali, episódio novo. E também na TV, no canal Market, que são 3 episódios diários, né? Muita gente boa. Você também tem que ir no meu programa, já te fiz o convite. E eu tenho, assim, muita satisfação em saber que é um podcast que eu faço com tanto carinho, né? E no dia a dia, e como eu te falei no início, né? Tanto conteúdo verdadeiro, né? São pessoas que a gente conversa e você sabe que é a jornada. Então, eu sou muito apaixonada, convido a todos a conhecer o Ela Investe. E quais são os aprendizados que você tirou do podcast? Do podcast... Muitos. Eu adoro pessoas. O principal aprendizado ali do podcast, eu acho que assim, são... Que ali eu já conversei com empresários, né? Tanto bilionários que estão na Forbes, quanto empreendedores que estão começando, né? Eu acho que tem um fator ali que é muito interessante, que são as lições aprendidas de cada um. Uhum. Eu acho que tem muito ganho ali, muita riqueza nessas lições aprendidas. E são pessoas, por mais que a gente fale de tecnologia, por mais que a gente fale de um bilionário, ou de quem está começando ali com alguma empresa assim, de base, é aquela tua essência, a essência da pessoa, a motivação que ajuda ela a chegar onde ela quiser, tá? Então, isso o podcast ele tem me ajudado bastante. E uma outra coisa que o podcast ele me trouxe também foi esse prazer em conhecer mais das pessoas, né? Uhum. Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei muito de histórias, de jornadas. E o podcast, ele me dá essa oportunidade de conhecer mais. E são 35 ou 40 minutos ali com muitas informações, e trazer isso para mim, eu acho que cada vez mais eu estou muito satisfeita com isso. Não, sensacional e assim, é recíproco, né? Tremendo aprendizado aqui, uma aula, né? Então, muito bom. Agradecer aqui. Eu que agradeço o convite. E você que gostou, você que acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, inscreve no canal, passa para quem você acha que pode aprender e progredir com todo esse conteúdo, segue a gente e avalia a gente no YouTube, e avalia a gente no Spotify, né? Divulga esse canal. Obrigado. É isso. Obrigada. Prazer, sucesso. Obrigado.